Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar aqui na jornada de um grupo bem interessante de profissionais, sabe? Eles decidiram não só usar, mas realmente entender e dominar a engenharia de prompt. Isso. E o legal aqui é acompanhar como um grupo tão diverso, como eles aprenderam juntos a moldar a inteligência artificial. Exato. A nossa base, olha, são notas bem detalhadas, de 4 encontros desse grupo. A gente tem um registro da evolução de cada um ali. E qual que é a nossa missão aqui, então? É tentar entender como essas pessoas, vindo de áreas tão diferentes, engenharia química, civil, de projetos, como eles saíram de um uso mais casual, talvez curioso da IA, para formar um núcleo coeso mesmo, aplicando engenharia de prompt de um jeito estratégico, crítico. Basicamente, né, a gente quer tirar os aprendizados dessa experiência coletiva. Engenharia de prompt, que é, bom, no fundo, a arte, a ciência de criar a instrução certa para a IA entregar o que a gente realmente quer, o que a gente precisa. Perfeito. A grande questão é, o que acontece, né, quando um grupo assim, com experiências tão variadas, se junta para desbravar uma tecnologia nova como essa? Já vou adiantando que o processo foi cheio de descobertas. Ok, vamos desempacotar isso. Sem dúvida. E o fascinante é justamente, além do aprendizado de cada um, né, é observar a dinâmica do grupo, a sinergia que foi criada, como os diferentes pontos de vista foram construindo um entendimento comum sobre uma ferramenta que é tão potente, mas nem sempre tão transparente, né? Exato. Como essa diversidade toda enriqueceu o processo. É isso que a gente vai tentar explorar aqui. Ótimo. Então vamos conhecer quem são as peças-chave dessa história. Temos o Felipe Figueiredo, ele é engenheiro químico lá da White Martins, o Luiz Paulo, coordenador de projetos, o Biraci, o Bira, que já tinha experiência com softwares tipo Spider Project, o Geraldo, engenheiro eletricista, o Querubim, com um background forte em BI e análise de dados, e a Carolina, engenheira civil atuando em obras públicas. Olha só a variedade, né? Os pontos de partida com o IA eram bem diferentes. E essa diversidade inicial, olha, não é só um detalhe não, é um ponto central mesmo. Mostra que dominar a engenharia de prompt não é algo exclusivo de um perfil técnico específico, sabe? Pelo contrário, a gente vai ver como cada bagagem contribuiu de um jeito único para o crescimento do grupo todo. Vamos começar então pelo Felipe. Ele já usava IA, mas era uma coisa mais pontual, isolada. Aí, nesses encontros, ele foi fundo mesmo. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Ele não só aprendeu a estruturar melhor os prompts, sabe? A usar personas para guiar a IA, como ele chegou a desenvolver um agente próprio, o Tony. O Tony? Adorei isso. E teve aquela descoberta bem curiosa sobre a memória da plataforma, né? Que começou a chamar ele de Professor Felipe, recuperando coisas de conversas antigas. Pois é. E a trajetória do Felipe, ela ilustra uma coisa fundamental. Essa passagem de ser um usuário talvez passivo para se tornar um agente ativo, que investiga. Ele não só aplicou, ele testou, ele provocou os limites da ferramenta. Exato. E essa questão da memória persistente, da IA lembrar de contextos passados que ele achava que já tinham sido esquecidos. Isso acende um alerta importante, né? A grande lição aqui é: essas IAs, elas têm uma memória contextual que pode ser bem mais longa do que a gente imagina. Faz sentido. E isso não é só uma curiosidade técnica, não. Muda como a gente precisa pensar sobre privacidade, sobre a gestão dos dados que a gente compartilha, mesmo em conversas que parecem ter acabado, sabe? Ele percebeu isso na prática. Foi uma descoberta empírica. Muito interessante essa questão da memória. E o Luiz Paulo? Ele começou, do zero mesmo, sem contato prévio com engenharia de prompt. O que marcou a virada para ele foi sacar que existia um método, sabe? Uma ciência por trás. Que não eram só umas dicas soltas. Ele pegou rápido a importância de definir personas, de dar contexto detalhado para IA. No final, ele já estava discutindo limitações técnicas das plataformas, tipo os timeouts. Uma evolução bem impressionante, né? De usuário a questionador. Essa transição dele é marcante mesmo, porque vai além do como usar. Ele começou a se perguntar como isso funciona por baixo dos panos e quais são as barreiras que eu não estou vendo. Sim. Ele começou a querer entender a arquitetura por trás da interface. Isso aponta para uma necessidade que está crescendo.
Não basta só saber operar a ferramenta. É preciso compreender as restrições que estão ali, implícitas, sejam técnicas, sejam de design. Para usar de forma realmente eficaz. E crítica. Deixa de ser só tentativa e erro, né? Exato. Passa a ser mais um diagnóstico. Faz todo sentido. Muda completamente a abordagem. Agora, o Bira. Ele trouxe uma energia muito prática para a coisa. Ele ficou, essa foi a palavra que ele usou, maravilhado quando conseguiu transformar dados de orçamento em cronogramas de projeto usando IA. Imagino. Deve ser incrível ver isso acontecer. Mas esse fascínio inicial, ele evoluiu, certo? Ele também começou a notar e a refletir sobre essa capacidade da IA de lembrar detalhes pessoais. Tipo, o cansaço dele depois de uma viagem que ele tinha comentado. Exatamente. O percurso do Bira reflete um amadurecimento que é comum, mas muito importante. Sai daquele deslumbramento com a novidade para uma consciência mais crítica sobre a ferramenta. Uhum. E se a gente conectar isso ao quadro maior, fica clara a importância de ponderar as implicações de privacidade, as questões éticas, à medida que essas tecnologias ficam mais presentes e, de certa forma, mais observadoras do nosso dia a dia. É verdade. Ele não perdeu o foco na aplicação prática, que era a motivação dele, mas passou a ter um olhar mais atento, mais cauteloso sobre como a IA opera e o que ela percebe. Essa evolução da percepção é fundamental. Temos também o Geraldo, engenheiro eletricista, com experiência em projetos complexos, subestações. A jornada dele não foi tão linear, digamos. Isso acontece muito. Ele relatou umas barreiras técnicas, sabe? Dificuldades com conceitos como RAG. Aliás, acho que vale explicar rapidinho o que é RAG, né? Boa ideia. RAG, que é Retrieval Augmented Generation, é basicamente a técnica de conectar a IA com documentos ou bases de dados externas. Para quê? Para ela poder usar informações específicas, atualizadas, nas respostas, em vez de depender só daquele conhecimento geral com que ela foi treinada. Ótima explicação. E o Geraldo então enfrentou essa e outras dificuldades. Mas o ponto crucial é que ele persistiu. Ele consolidou o entendimento sobre a diferença, que é vital, entre prompts de sistema e prompts de usuário. Sim. E aprendeu na prática mesmo como contornar falhas, como insistir quando a IA não entregava o esperado. A experiência dele desmistifica um pouco aquela ideia de que o aprendizado de tecnologia é sempre fácil, sempre linear. Com certeza. Enfrentar e superar esses tropeços técnicos é, na verdade, parte essencial do processo para dominar ferramentas complexas. Ele construiu um entendimento mais sólido justamente por causa desses desafios, né? A resiliência no aprendizado é um ponto forte mesmo. E o Querubim? Ele já tinha uma bagagem sólida, né? BI, análise de dados, automação. O interessante foi ele perceber que muitas práticas que ele já usava meio que intuitivamente para estruturar informações, tipo usar Markdown, fazer listas, organizar a lógica, tinha um fundamento teórico formal na engenharia de prompt. Que interessante. Ele acabou funcionando como uma espécie de ponte no grupo, sabe? Ajudando a conectar a teoria com a prática e mostrando que essas técnicas, na verdade, são transversais, se aplicam em vários contextos. Exatamente. O Querubim funcionou como um validador importante ali no grupo. Ao conectar essas práticas empíricas dele e de outros também com a teoria formal, ele não só enriqueceu a compreensão de todo mundo, mas também demonstrou a versatilidade dessas técnicas. Isso. Mostrou que não são só uns truques específicos para IA, mas princípios de comunicação estruturada que têm uma aplicabilidade bem mais ampla. Isso com certeza fortaleceu a confiança do grupo nas abordagens que eles estavam aprendendo. E fechando nosso time aqui, a Carolina, engenheira civil em obras públicas. Um ambiente super dinâmico, né? Ela foi direto ao ponto. Aplicação no canteiro. Adoro isso. Mão na massa. Total. Usou a IA para organizar relatórios diários de obra, os RDOs, a partir daquele fluxo caótico de mensagens de WhatsApp que é comum em obra. Uma tarefa muito concreta. Nossa, que aplicação útil. E ela se surpreendeu com parâmetros tipo a temperatura, que ajusta a criatividade da IA, sabe? E rapidamente ela evoluiu para configurar seus próprios agentes. Uma aplicação muito pé no chão, de impacto imediato ali no dia a dia dela. O caso da Carolina é fascinante pela velocidade com que ela conseguiu traduzir o aprendizado para o contexto profissional dela, que é específico e bem desafiador. Sim.
demonstra o potencial enorme da engenharia de prompt para otimizar processos em áreas que às vezes a gente vê como menos digitalizadas, né, como a gestão de obras. Ela fez essa ponte entre o conceito abstrato e a ferramenta prática no dia a dia de uma forma exemplar. Mostrou o valor tangível, rápido, que pode ser gerado. Isso sinaliza um potencial muito amplo em vários setores, com certeza. Olhando o quadro completo, então, o que tudo isso significa? A gente tem um grupo que começou em pontos muito diferentes e juntos, olha, eles alcançaram um nível de entendimento bem mais profundo. Claramente, não se tratava mais só de aprender a fazer perguntas melhores para um chatbot, né? De forma alguma. Eles atingiram um outro patamar. Nas discussões finais, o nível da conversa mudou completamente. Eles estavam debatendo a arquitetura de memória das IAs, eficiência de prompts, estratégias para integrar essas ferramentas com sistemas e documentos corporativos, como o RAG, que o Geraldo estava explorando, e, crucialmente, os riscos envolvidos. Desenvolveram um vocabulário comum. Sim, isso é importante. Mas mais importante ainda, desenvolveram uma consciência crítica e a capacidade de enxergar a engenharia de prompt não só como uma habilidade técnica, mas como um projeto. Boa, como um projeto. Sim, algo que exige método, estratégia, adaptação ao contexto e avaliação constante. É um salto qualitativo em maturidade, tanto técnica quanto estratégica. Impressionante. Saíram da posição de meros usuários, né? Mesmo que usuários avançados, para se tornarem potenciais arquitetos de soluções com IA. Muito mais cientes das possibilidades, claro, mas também das limitações, dos cuidados necessários. Uma transformação em tanto, realmente. Exatamente. Recapitulando, então, a gente viu aqui a evolução de um grupo bem heterogêneo que aprendeu não só a usar a IA, mas a pensar criticamente sobre ela, a adaptá-la às suas necessidades reais e a compreender suas complexidades. De usuários pontuais ao iniciantes, eles se tornaram desbravadores estratégicos em suas áreas. O segredo parece estar nessa combinação, né? De aprendizado teórico estruturado, Sim. aplicação prática intensa, quase imediata, e a importantíssima reflexão coletiva sobre o que funcionou, o que não funcionou e por quê. Uma mentalidade de design, de experimentação metódica, de avaliação crítica e contínua dos resultados. É um ciclo constante. Aprender, aplicar, analisar, refinar. Não para. É um processo contínuo. Exato. E essa jornada coletiva deles nos inspira a deixar uma reflexão final aqui. Opa! Considerando como este grupo aprendeu junto e começou a desenhar soluções de forma colaborativa, qual seria o próximo nível de colaboração? Não só entre os humanos sobre a IA, mas entre os humanos e a própria IA. Interessante. Como que as equipes poderiam juntas não só usar, mas co-desenvolver e refinar continuamente o comportamento de sistemas de IA que estão integrados nos seus processos complexos. Será que a gente pode pensar em ensinar a IA a se tornar uma colaboradora mais eficaz para o próprio time humano com quem ela interage? Fica aí a provocação para a gente pensar além do uso individual, né? Para pensar no coletivo, na interação.